Israel está em todas as manchetes mundiais, retratando a guerra no Oriente Médio. Israel é atacado pelo Irã, atacado pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelo terrorismo, mas as manchetes só trazem a notícia negativa, a notícia ruim. Elas maldizem Israel, falam mal de Israel. E há 3.000 anos atrás existia uma doença que acometia aqueles que falavam mal, aqueles que diziam palavras dolosas, que amaldiçoavam, que olhavam o semelhante com maus olhos. E é sobre isso que nós vamos falar. Nunca nós vimos tantas nações, tantos povos, tantos veículos de imprensa falando mal de Israel, distorcendo a história. Seria a 8ª frente de guerra, a guerra da informação ou a guerra da desinformação. As famosas fake news. Hoje, quando você não gosta de um tema, você grita fake news, porque você não concorda com aquilo. E a imprensa nacional e a internacional fazem isso diariamente contra Israel. Só que é o seguinte, gente, quem está sendo protegido atrás das mentiras, atrás do mal falar da imprensa, é o terrorismo radical do Oriente Médio. Eles maldizem Israel, a única democracia com valores que protege os seus cidadãos, para proteger algo nas sombras, o terrorismo islâmico radical promovido pelo Irã. Shemuel, há 3.000 anos atrás foi prevista uma punição para quem falasse mal. Isso dentro do povo de Israel já acontecia um equilíbrio. Se um hebreu maldizia o seu irmão, ou a si mesmo, ou a sua própria casa, essa doença, ela se espalhava pelos objetos, pelos bens daquele mal falador. Exatamente, irmão. E aí, nós temos o mais alto nível da espiritualidade judaica sendo acometida exatamente pelo deslize, ou seja, os gigantes espirituais da nação judaica. Nós temos inclusive uma fala de Rambam, quando ele está defendendo sobre a fidelidade de judeus forçados, de judeus Benanussi. E Rambam, ele cita numa Torerá, numa admoestação a rabinos do século XII, do século XVI, sobre esse comportamento que eles falavam mal e tratavam mal judeus que, às escondidas, como cristãos novos, procuravam as comunidades no período das festas. Eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, Shemuel, e depois queriam, quando chegava o momento festivo de maior aproximação judaica, e principalmente espiritual, eles iam atrás das sinagogas. Mas aí tinham se convertido ao cristianismo para não morrer e não terem os seus bens tomados, e aí os judeus que ficavam torciam o nariz. Exato. E aí, o Maimon, que era o pai de Rambam, ele escreve uma carta de repreensão a essas comunidades, e essa briga ela passa a ser assumida pelo próprio Rambam, pelo Moshe Ben Maimon, que na sua carta de censura ele escreve o seguinte: quem são vocês? Pensam serem melhores do que Moshe? Pensam serem melhores do que Jeremias ou Isaías ou Miriam? Por que ele cita, Shimon, essas pessoas, esses gigantes da espiritualidade judaica? Moshe, o mais alto nível da profecia judaica, porque estes homens e mulheres foram acometidos da doença do Lashon Hará, ou seja, do falar mal, da insinuação. Porque quando Moshe ele fala num diálogo com o próprio Deus, dizendo: Israel não vai acreditar em você. Isso foi considerado um falar mal. E aí, quando Deus dá um sinal sobre de que forma que ele deveria convencer os anciãos,
de que tratava-se do Deus dos patriarcas, ele colocava a mão no manto e voltava com lepra. E Miriam, quando Miriam falava, sentiu-se à vontade, no mesmo nível de elevação de Moshe, em falar mal do irmão sobre o seu casamento, sobre o seu matrimônio, Deus, da mesma forma, chama ambos para fora, Aharon e Miriam fica de quarentena por 7 dias, atrasando inclusive a saída dos acampamentos de Israel até que ela cumprisse o período de purificação, de observação. Como se ela tivesse morrido, né? Olha... E aí nós temos mais 2 casos, Shimon, só para concluir. O profeta Jeremias foi um grande profeta, mas teve que admoestar, falar mal do comportamento judaico momentos antes do cativeiro. E ele foi isolado. Ele foi colocado num calabouço por exatamente ter que falar mal da comunidade judaica. E o profeta Isaías, por uma ocasião que se sentiu também muito à vontade, elevado, ele falou assim: ai de mim que vivo em meio à comunidade de homens de lábios impuros. E aí o anjo, ele queima com uma tenaz a língua do profeta Isaías como uma forma de repreender dessa acusação. E aí, Shimon, se essas doenças e manifestações da pele estão associadas a um comportamento antissocial, a um comportamento antissocial em que os filtros e os julgamentos eles são mais fortes do que uma consciência de reserva. Quem somos nós na ordem do dia? Né? Essa consciência ela surge há 3.000 anos, gente. E quando Miriam, a irmã de Moshe, né, ela acaba sendo um exemplo para nós, até os dias de hoje, de que até os mais altos líderes, porque Miriam liderava o povo de Israel, mais de 2 milhões de pessoas. Uma liderança feminina. Era uma princesa, fazia parte da aristocracia, do comando. Ela falou do seu próprio irmão. Criticou o relacionamento do irmão, o matrimônio, o casamento do irmão. Uma confusão que existe nos melhores lares, nas melhores famílias. Nas grandes famílias. Nas grandes famílias. Agora é o seguinte, o que a Torá ela traz, que é o código sagrado milenar, que não interessa quem seja, a Lashon Hará, a má língua, né, que é o falar mal, o criticar de forma negativa, e não é falar mentira. Não, é falar mal, porque mentira é uma coisa. Falar mal, você pode estar falando a verdade, mas você está maldizendo, você está gerando constrangimento, você está desconstruindo. Isso é um dos maiores problemas e é um dos maiores inimigos do povo de Israel. Sempre que Israel maldizia a si mesmo, o seu Deus, o templo, a terra, Israel perecia, certo? Então, a Lashon Hará, a língua má, ela causava um desequilíbrio tão grande na sociedade que isso precisaria ser curado imediatamente. Tanto é que o mal falador, ele era isolado. Ele não ficava no meio das pessoas falando. Não. A partir do momento que ele falava, uma doença se manifestava e manchas apareciam em sua pele, apareciam em seus objetos, apareciam em sua casa. Tudo que ele tocava era contaminado, porque era um sinal. As pessoas precisam ver os sinais. Muitas vezes você se pega ouvindo alguém e você fala assim, mas será que ele está falando a verdade? Será que ele está falando por mal? Ou será que ele está falando por bem? Será que ele só quer o bem? Ou ele está querendo destruir alguma coisa? Um relacionamento, uma reputação, um país, um povo, uma tradição, um costume. Tem um certo líder mundial que ele fala nos seus depoimentos o seguinte: eu já cansei, companheiro, de ir lá fora e falar mal do Brasil, inventar dados contra o Brasil, companheiro, e todo mundo acha bonito, companheiro. É o falar mal.
Mas aí voltando, esse falar mal causava tanto desequilíbrio que quando alguém lá há 3.000 anos falava, imediatamente os sinais de que ele estava cometendo algo venenoso apareciam de forma física. Então, rapidamente, já podia perceber, o próprio que falava mal já percebia que ele estava tomado de um sentimento horrível. E aquele sentimento era altamente explosivo e contaminaria a nação e faria com que a nação sagrada começasse a entrar em colapso. Então, quando ele falava mal, ele era isolado. Ele era levado até o sacerdote de forma pública. Era tudo público. Ele falou, então, agora ele vai ser examinado pelo sacerdote e isolado a uma distância segura do acampamento, e ali ele ficaria sozinho por algum período. No caso de Miriam, foi 7 dias em que ela estava morta. Ninguém poderia chegar próximo a ela, ninguém poderia falar com ela, e ela também não poderia falar com ninguém. Ela estava sozinha, vendo o que aconteceria depois do que aconteceu, depois do que ela falou. E aí passavam 7 dias, ia lá o sacerdote olhar, né? Olhar o médico, olhar se a mancha piorou ou se a mancha retrocedeu, né? Se houvesse retrocedido, ela poderia fazer o banho ritual, a purificação e seguir a vida. O nome dessa doença é traduzido erroneamente para o Ocidente como lepra, mas ela é uma doença bíblica do povo de Israel que, curiosamente, ela só se manifestou dentro de Israel, certo? Que é a tsarat, ok? Então aqui no Ocidente chamam de lepra, mas lá verdadeiramente em Israel ela se chamava tsarat, a doença da lashon hará, da má língua. E todos estavam sujeitos, e todos nós estamos sujeitos, Shemuel, de cometermos a lashon hará, cometermos a má língua, falarmos mal. Mal porque não gostamos, mal porque temos ciúmes, mal porque temos inveja, mal porque não temos o que fazer. E aí a imprensa internacional hoje faz esse papel de mal. Nunca a imprensa foi tão maledicente como está sendo hoje, de governos, de países, de religião, de valores. É só isso que eles sabem fazer. Bom, e aí, uma outra característica importante, uma que, como o Shimon já descreveu aqui, essa doença, ela acometia ela acometia a sua população, mas também por um alto nível de espiritualidade, ou seja, ela é extinta. Só pessoas elevadas, né? Pessoas elevadas. Que tinham essa doença. Que explorava na pele, ou explodia na pele essas reações. Agora, é uma verdade, Shimon, que a imprensa ela tem feito esse papel e a sua maior audiência, ou seja, seus objetos mais valiosos é exatamente a má notícia. É a má notícia, que é o seu produto máximo. Porque as pessoas também, elas dão o seu ouvido. Elas dão o seu ouvido exatamente para ouvir a difamação. E a contaminação que hoje existe, por exemplo, os grandes vendedores, as pessoas que representam grandes marcas, as pessoas que representam grandes projetos, são exatamente as pessoas que não dão os seus ouvidos, por exemplo, eles não dão os seus ouvidos para a imprensa, né, para a mídia. Por quê? Ela está ali trabalhando exatamente num papel de difamação, de difamar políticos, de difamar governos, de difamar cidades e sempre enaltecendo as más notícias. E nós temos uma grande proibição também. Essa proibição ela é dada aos juízes. Veja, então é só a Suprema Corte, só os tribunais que não podem ouvir a difamação? Não, nós também. Porque trata-se de um atributo físico que nós temos,
que os nossos ouvidos, por exemplo. Vamos primeiro à proibição da Torá, que diz assim: não darás ouvidos à maledicência. O juiz que julgavam um litígio das partes, ele não poderia receber uma das partes na ausência da outra. Por quê? Ele precisava ouvir com as duas partes juntas, né? Ou seja, ouvir as duas partes. Até temos uma situação muito recente em que um dos ministros da Suprema Corte do Paraná, que é o Fachin, ele exatamente falava sobre a necessidade, não ser necessário ouvir. E o ouvir, na verdade, é o mais importante atributo de um juiz, além do notório saber das leis da legislação pelas quais ele emite um julgamento, né, um decreto, uma sentença. Então, o ouvido, ele é um labirinto que nós temos dois, diferente da boca, né? A boca que faz as denúncias, que faz as reclamações, que faz as insinuações, que faz as fofocas, né? A boca é uma só, mas os ouvidos que nós damos, o Shimon tem uma frase muito recorrente que ele diz sobre engravidar pelos ouvidos, né? O ouvido nós temos dois, por quê? Exatamente para ouvir as duas partes, para traçar um equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele trata-se sobre julgamentos, que é um dos órgãos, né, dos conjuntos ali da audição, que está vinculado exatamente a palavra com julgamentos, com juízo. Então, por isso que da proibição de dar ouvido à maledicência, quando a pessoa ela consegue purificar a mente de ouvir pessoas negativas, de ouvir notícias ruins, né? Porque o pânico vai tomando conta da pessoa, o pessimismo, a depressão, ela fica ali, ela sai de um jornal, ela vai para o outro. Ela vai pulando. Eu tenho um amigo, o meu sogro, por exemplo, ele tem um controle ali, ele sai de um jornal, ele já vai procurando um outro, e mesmo que as notícias vão se repetindo ali com uma outra versão, e aí a tomada das decisões no dia seguinte, elas são comprometidas, né? Porque a pessoa começa a perder fé no mundo, ela começa a perder a fé nas outras pessoas, ela passa a desacreditar de tudo. Então, todas as suas escolhas e as suas decisões, elas têm uma sombra, uma névoa muito, muito grande, porque ele passa a ter uma visão do mundo muito negativa, e todas as suas escolhas, todas as suas decisões, elas passam a ter essa visão depressiva, negativa, depreciativa, de tudo. Da comida, do que bebe, do que faz. Shmuel, ela não está nos eventos sociais, ela começa a se isolar. Porque lá vai ter um bandido, lá vai ter um enganador, lá, entendeu? E veja que os hospitais colocam televisão no Jornal Nacional para os doentes. Exatamente. Entendeu? Era tão grave essa questão que justamente aquele que cometia Lashon Hará, que tinha língua má, e é o que mais nós vemos hoje no mundo, ele tinha que ser isolado imediatamente por conta dos efeitos da maledicência, né? Então, você maldiz a sua própria vida e começa justamente com a pessoa maldizendo a sua própria vida. Puxa, mas que vida horrível que eu tenho. Eu não mereço isso, ou eu é que merecia isso, sabe? E aí você vai expandindo a tua consciência, ou, nesse caso, não é uma expansão de consciência, porque expansão de consciência faria você evitar isso. Você vai, como que é o contrário de expansão, né? Você vai diminuindo a tua consciência a ponto de você externar isso e mirar essa energia, porque isso é um poder. Porque a palavra, Shemuel, a palavra é um dos maiores poderes que nós temos. É um grande atributo, né, divino. Que é a criação. O que é? Né? A criação é
E disse Deus, haja luz. É. E as coisas vão se transformando. Né? Então nós estamos falando aqui de um poder que o ser humano tem e que ele não sabe utilizar para a construção do mundo. Porque desde quando fomos criados lá no Éden, nós fomos criados para construir o mundo e manter esse mundo um lugar apropriado para a presença divina. Inclusive, uma das atribuições do homem era dar nome aos animais. Exato. Como? Com palavras. Com as palavras nós fazemos as coisas surgirem, as energias se movimentarem. Então, esse é um poder que Deus nos deu, e devido aos bloqueios que nós fomos instalando na nossa mente quando fomos nos afastando de Deus, esse poder ele foi se transformando num poder secundário, certo? Até ele não ser mais reconhecido como um poder. Mas a partir do momento em que a humanidade reconhece essa capacidade da fala como um poder, tanto é que hoje, qual é um dos maiores medos do ser humano? Falar em público. É um dos maiores medos, é um bloqueio que todas as pessoas têm, que é de falar, porque o falar transforma. E a sua mente, quando se afastou de Deus, ela foi bloqueada, então você tem medo. Você tem medo de falar, de usar o seu poder. Por quê? Porque sem Deus, o seu poder será usado para o mal. Exato. Então, o poder da fala, né? É o poder do que falamos e o poder do que ouvimos. Então, quando você escolhe as fontes, né, as pessoas, quando você seleciona bem as suas amizades, para quem você troca conversas, ideias, projetos, então você tende a ou projetar isso em um nível de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, ou você tende a fazer com que isso desapareça, né? E o ouvir fofocas, por exemplo, né? O ouvir fofocas. Nós até mencionamos aqui o caso de Aharon e Miriam, que falava mal. Os dois irmãos né? Que falavam mal de Moshe, né? Os dois foram censurados, né? Os dois foram censurados. Miriam, que era a Miriam que fazia o Lashon Hara, ela foi isolada do convívio, e Aharon foi repreendido por ouvir, por dar ouvido. Então, quando nós nos cercamos de pessoas positivas, né, que têm um pensamento positivo, isso que nós tivemos ali, teremos à frente uma experiência coletiva que vai ser dos espias, né, os espias que vão exatamente visitar a Terra Prometida, e eles trarão um relato muito negativo da Terra, fazendo invernar toda a coragem dos hebreus sobre a conquista da Terra Prometida. Então nós passamos a nos acovardar, a ter medo de fazer as escolhas corretas, de tomar as decisões corretas, de nos arriscarmos para coisas que é preciso ter um olhar além, né? E quando você tem um olhar além, desafiador, conquistador, de expandir, de crescer, de desenvolver, de dominar, isso pode ser ofuscado quando nós temos pessoas ali negativas, sempre trazendo uma análise ruim, sempre um pessimismo. E aí isso tudo vai por água abaixo e você fica condicionado. Aí que vem a expressão, engravidou pelo ouvido, né? Então chegaram ali 12, dos 12, 10 deram uma má notícia, uma maioria deram uma má notícia sobre a impossibilidade de conquistarem a terra, pelo tamanho dos muros, pela espessura dos portões, dos ferrolhos,
pelo efetivo militar dos inimigos, pelo nosso tamanho e pelo tamanho deles, então pronto. E aí, toda aquela ideia, toda aquela projeção que você tinha, onde ela ficou? Ela ficou confinada a uma coisa muito pequena. E o poder da fala, né, ou ele encoraja ou ele desanima, ele desencoraja, que foi o efeito de uma confusão coletiva que aconteceu com Israel em função de um mau relato. Agora você imagine, nós tivemos um ex-presidente, o Michel Temer, que numa entrevista, Shimon, ele falou sobre, ele falou como que ele reagia à fala do atual presidente, que saía pelos cantos aqui no Brasil falando golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe, ou seja, falando mal do ex-presidente. Mas quando ele foi para fora do país, quando ele foi para outro país, aí existe uma ética presidenciável que você não pode falar mal da política interna fora do país, né? Você não pode falar mal da política nem da oposição. Você não pode falar nada de mal do país estando fora dele. E aí sim que ele foi, diz que até o momento em que essa fala era interna, ele entendia que era uma questão eleitoreira, que ele estava jogando confete para o seu eleitorado. Então ele só reagiu quando isso passou para fora das fronteiras. Ou seja, não se fala mal do seu país para outro país. Você não pode falar mal da tua esposa, você não pode falar mal do teu esposo. Você fica falando dos desacertos do seu casamento, da relação familiar, da relação com os filhos. Você fala mal da empresa que você trabalha, da onde você tira o seu sustento, você fala mal da sua cidade, você fala mal do seu estado. Então, toda essa prática, porque aí sempre nós somos legitimados e encorajados a falar mal quando sabemos ser verdade a má notícia. Ah, é verdade, eu não estou mentindo. Então, nunca ninguém disse que o Lashon Hará trata-se de mentira. Trata-se de falar uma difamação, uma má notícia. E que você começa a invernar tudo aquilo de que você fala mal. E existem alguns experimentos naturais que foram feitos, por exemplo, da água. Alguém fez um experimento com a água, com um recipiente com água, e que a pessoa ela falava coisas ruins para aquela água, né? E aquela água foi apodrecendo antes do tempo. E a água... E com planta também. E com planta também. Ela reage, ela murcha, ela seca. E a outro recipiente de água, ou da planta com quem também foi feito, que você elogiava, que você trazia ali os atributos, essa planta foi desenvolvendo, ela foi crescendo. Não tem os pais que chamam os filhos de burro, de idiota? De capeta. Você é um capeta. Eu ouvia muito isso, né? Onde a gente já passou. As mães de manhã, 8 horas, 7 horas da manhã, já estavam xingando os filhos de Satanás. Você é um Satanás. Você é uma desgraça. 70% já morreram. 70% já morreram. Porque os pais, o canal, até hoje, pelos quais o único canal pelos quais os filhos podem ser abençoados. Então, toda sexta-feira, o pai ou a mãe, eles abençoam os filhos antes do Kiddush, que é o momento mais sagrado da família, né, o Kiddush. E a bênção é positiva. E a bênção é positiva. Então, a palavra dos pais sobre os filhos, ele tem total efeito. Quando os pais elogiam, reconhecem os atributos, ele tem um potencial de transformar as capacidades do seu filho, potencializá-lo naquilo que ele vai ser na sua missão de vida, né? Na sua formação, na sua graduação, como pai, como marido, como esposa, como filho. Então você está projetando para cima essa bênção. E quando, do contrário, de fato, você amaldiçoa o seu filho, a sua família, o seu trabalho, o seu país. As pessoas falam mal do país sem ter passado 30 dias em outro país. Né? Ela fala mal da alimentação sem ter
que ficar mais de 60 dias, né, o que é para os venezuelanos que são refugiados aqui? Eles têm saudades da terra. Mesmo o Salmo 126, que fala sobre um ressentimento judaico sobre a saudade, né, de Jerusalém, a saudade de Sião, dos cânticos de Sião, das danças, dos alimentos. Então isso sim é uma saudade. Agora, a pessoa que tinha saudade do melão e do pepino é outra coisa. É uma mente seletiva. Mas o sentimento que tinham de Sião, estando fora na diáspora, na terra dos inimigos, havia ali um choro, um sentimento, uma saudade, né, do momento em que viveram ali. E aí nós só aprendemos a valorizar essas coisas quando nós perdemos. Quando nós perdemos uma relação familiar, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de negócio, quando somos expulsos dos lugares da onde nós falávamos mal, porque é a separação. Uma das violações, dos remédios dado à pessoa que comete o Lashon Hará é ela ser separada. Isolada da sociedade. Isolada. Ela ficava trancada num acampamento. Depois, quando Israel entrou na terra, foi criada a cidade dos leprosos. Né? Exato. Uma vila, um vilarejo onde só os leprosos podiam estar ali, dado ao perigo da Lashon Hará. E veja, isso é científico. Foram feitas pesquisas sérias com plantas, com água e com a vida das pessoas. Quando você amaldiçoa, quando você fala mal, como você é feio, como você é desobediente, no caso da planta, como você é feia, você é ridícula, olha, você só traz coisas ruins e aquela planta morre, né? Imagina, se tem efeito com plantas, com a água, imagina o efeito que não tem na vida de um outro ser humano, né? O falar mal. Agora, existe a proteção da má língua. Porque aquele que está protegido, e Moshe estava protegido, ele não sofreu as consequências, né? Ele estava blindado da má língua. E você, será que nós estamos blindados da maldição? Será que nós estamos blindados da má língua? Porque tudo que nós falamos tem poder, não é mesmo? Não é energia pura sendo movimentada? Então, se eu tenho poder para abençoar o meu filho, eu também tenho poder para amaldiçoar. Agora, aquele que está sendo mal falado, ele está blindado? Ele está protegido? Como se proteger? Como proteger você e a sua casa do amaldiçoador? Você já não teve alguém com quem você tinha intimidade, uma amizade, um relacionamento, e de repente você percebeu que aquela pessoa mudou com você? Ela te evita, ela não te convida mais, né? Olha, ela não atende a tua olhos. chamada. Aí você fala, poxa, o que aconteceu? O que eu fiz? De repente você não fez nada mesmo. Mas, de repente, ela deu ouvido a alguém que falou mal de você. O que foi isso aí? Né? Aqui nós chamamos no Paraná de ranço, né, Shimon? A pessoa pegou ranço, né? Pegou ranço. Ela ouviu tanta coisa sua que ela invernou, ou seja, ela não te olha mais com aquele mesmo brilho. E aí você teve a tua reputação assassinada. Assassinato de reputação. A pessoa já não confia mais em você, a pessoa não faz mais negócios com você, ela não anda mais com você. E nunca veio te perguntar nada. E nunca te falou nada, ela manteve aquilo ali quieto. Ela só se afastou como se você fosse o leproso. Exatamente. Como se você fosse o portador da doença, das manchas, né? E ela nunca mais... porque, na verdade, Samuel, quando alguém engravida pelo ouvido em relação a outra pessoa, é porque lá no fundo ela já pensava exatamente a mesma coisa. Tanto é que se aquele que praticou a Lashon Hará, aquele que falou mal,
ele se sentiu à vontade para falar mal para aquela pessoa, é porque já havia uma abertura, já havia uma conexão entre as partes. Porque geralmente, quando aquele que quer falar mal encontra alguém que não está disposto a ouvir, ele não consegue propagar a maldade. Ele é envergonhado. Né? Ele, olha, vai falar mal do Shemuel? Ó, nem comece. Nem quero ouvir, tô me levantando, eu não admito que fale mal pra mim, por isso e por aquilo, ó. Me poupe disso aí. Eu quero ficar fora disso. E aí, aquele falador, ele sai envergonhado. Ele foi constrangido. Ele foi constrangido. Ele foi em constranger e ele saiu constrangido. E foi poupado. Ele foi poupado ele foi poupado e constrangido. Então, quando você percebe essa mudança, você fala, o que será? O que foi que eu fiz? O que aconteceu? E você, de fato, não lembra de nada que possa ter feito para provocar aquele comportamento da pessoa que ontem era teu amigo, né? Então é isso. Você foi vítima de alguém. Você foi vítima de alguém que falou mal da sua pessoa, que mexeu com a sua reputação e ele ouviu. Por isso que a maledicência, a proibição de dar ouvido à maledicência, que é isso que o Shimon fez aqui agora, né? É de não admitir que a pessoa que é teu amigo, que é o teu parceiro, que é teu familiar, que alguém vai falar mal dele na ausência dele, você tem essa reação que o Shimon mostrou aqui agora. Então a pessoa que vai falar o mal, ela tem que ser constrangida. Shemuel, isso é tão grave, mas tão grave, que quando um hebreu, um israelita, um judeu, via alguém cometendo um pecado, matando, roubando, transgredindo o Shabat, fazendo alguma coisa errada, ele tinha que se munir de uma testemunha ou duas. Exatamente. Para então levar a denúncia para o tribunal. E tem mais. Por mais que fosse verdade o que ele falasse, ele precisaria comprovar com testemunhas. E, sendo constatado o crime, a transgressão, aquele transgressor ele seria punido, ou até mesmo morto. E olha só esse dispositivo da gravidade das coisas que a gente fala. Se ficasse comprovado que a sua denúncia era verdadeira, e fosse executada uma pena capital, uma pena de morte, você, o denunciador, teria que ser aquele que lançava a primeira pedra, que lançava o primeiro ataque. Então, por exemplo, você fez uma denúncia, a outra pessoa foi condenada à morte por apedrejamento, você, o denunciante, seria o primeiro a lançar a pedra que mataria aquela pessoa, dada a gravidade das palavras. Ô Shimon, os acadêmicos, os mestres e doutores que analisaram os processos da Torre do Tombo, né, foi constatado uma coisa muito comum nas denúncias. As denúncias que levaram muitos cristãos novos para um tribunal internacional do Santo Ofício. E a denúncia, ela era feita com interesse. Ou seja, havia um incentivo da Inquisição de que, ao denunciar uma pessoa por heresia, ele ficava com parte do confisco. Dos bens, da vítima. Né? Ele tem uma usina de cana e o cristão velho está falido, falou, opa. E aí, quando eles denunciavam alguém que parecia vizinho, amigos, né, até sócios, eles colocavam na denúncia que não o matassem. Ou seja, havia uma reserva de consciência, uma culpa. Por quê? Ele fez aquela denúncia para salvar a sua economia, para salvar as suas finanças, ao custo da vida do seu vizinho, do seu amigo, para ficar com a metade dos bens. Então ele sempre colocava essa reserva da consciência na denúncia, pedindo que o tribunal do Santo Ofício não o matasse. E olha como a Torá é equilibrada e perfeita. Alguém fala, essa lei mosaica, vocês vão voltar a apedrejar de novo, a pena de morte,
Porque quando perguntam quem é o Messias, o verdadeiro Messias, fazem essa pergunta: quem é o verdadeiro Messias? Para o judaísmo é aquele que vai restaurar a lei como nos primeiros tempos. Exato. Como nos primeiros dias. Esse é o verdadeiro Messias judeu, né? Ele tem que cumprir alguns requisitos proféticos e um deles é restaurar a lei como nos primeiros dias. Aí eu pergunto para você, a lei foi restaurada como nos primeiros dias? Bom, se você levar em consideração que a lei de Moshe foi abolida e outra implantada no lugar, aí você sustenta a tua tese de que a lei foi abolida. Agora, para nós judeus, não. A lei não foi abolida. Mas por que vocês não apedrejam hoje? Porque não há um tribunal. Porque não há o Mishkan, não há o templo para fazer tal julgamento. Mas veja bem o dispositivo. Se você fosse denunciar, você teria parte na pena. Você teria responsabilidade. Foi um dispositivo colocado pelos céus para que, eu tenho interesse no seu pedaço de terra, eu tenho interesse em alguma coisa que é sua, eu vou te denunciar, você vai morrer e eu vou ficar com o que você tem. Não. Se eu denunciasse, eu teria que apresentar testemunhas, 2. E eu teria que ser o executor da pena. E aí? Uma coisa é você ter coragem de falar, usar o seu poder da fala. São 2 exemplos de julgamentos, né, Shimon? Exatamente. Você está falando de um julgamento da Torá justo, certo? Justo. Porque fui denunciado. As 2 testemunhas, ela vai ter que ser inquirida pelos juízes separadamente, depois juntas, para ver se não há uma contradição. Não achou a contradição, o acusado vai para a pena capital, mas a pena capital ela tem que ser primeiro executada pelos denunciantes. Eles têm que pôr as mãos nas pedras de frente com a vítima, com o acusado. O acusado. Né? E ela tem que atirar a primeira pedra. Ou seja, não havia uma reserva de consciência. Não havia uma forma de poupar a pessoa que fez a denúncia. Agora, a Inquisição, não. A Inquisição premiava quem fizesse a denúncia. E outra, o acusado ele era levado para fora do país para ser julgado num tribunal internacional. Então você não ia ver se ele fosse levado à pena capital, que é a morte, ser queimado na fogueira da Inquisição, morrer lá na forca. Você não ia ver isso aí, então ia ter a tua consciência poupada de não ter participado exatamente da morte de uma pessoa que foi acusada inocentemente, ou seja, uma pessoa que foi levada por falso testemunho. Então são diferenças das leis, né, que representam. O tribunal, o Sanhedrin, o tribunal judaico, ele ficou até 70 anos sem condenar qualquer pessoa à pena capital, à pena de morte. O Talmud diz o seguinte: um tribunal que executa uma pessoa uma vez a cada 70 anos é chamado de um tribunal perverso. É um tribunal perverso. Então, gente, o poder das palavras, ele é grandioso. Tanto é que quando você chega para alguém e começa a dar ânimo para aquela pessoa, você consegue curar a pessoa. A cura. Você cura. As orações. Tem tanta gente que nos acompanha, os irmãos cristãos que estão aqui, eles oram lá nas igrejas e eles reivindicam cura, não é mesmo? Com palavras. Falam, certo? Milagres atribuídos a palavras. É o poder da palavra. Então, a palavra que você carrega no seu coração, ela tem o poder de destruir ou de transformar. Você é que vai tomar a decisão. Mas quando você opta por destruir, você está com a mão no machado, na guilhotina, na pedra, para executar aquela pessoa. Seja ela culpada ou não, você carrega a responsabilidade de morte, o assassinato. Assassinar com a língua. É por isso que quando da oração máxima, da grande oração judaica, feita todos os dias, por 3 vezes, nós iniciamos exatamente domando a língua. Nós falamos: Eterno, abra os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Né?
Então o Lashon HaKodesh, que é a boa fala, né, que é a boa língua, que é o bom idioma, que é quando nós usamos a língua de forma positiva, que é quando nós abençoamos, nós agradecemos, nós elogiamos, ou até não falamos daquilo que achamos ser ruim. E quando nós terminamos ali a Amidá, nós pedimos que perdão sobre a duplicidade da língua, né? A duplicidade da língua. Por que a duplicidade da língua? Que Deus nos livre da duplicidade da língua. É porque ora falamos as coisas boas, ora falamos as coisas más. Ora elogiamos, ora nós difamamos, arrebentamos com a moral, com a reputação, com o produto. Não tem hoje essa guerra comercial entre os estados, não tem os debates políticos, né, em que a difamação é o ápice das campanhas, que você se coloca ali para ouvir o mal do outro candidato, do adversário. Existe as empresas que, para combater uma marca concorrente, ela inventa um problema. Ela inventa um problema, ali ela começa a espalhar uma notícia falsa para conseguir invernar, né, o seu concorrente, para você conseguir apresentar o seu como... Numa eleição eu vi um candidato falando que o outro era canibal. Comia carne humana. Para poder ganhar. Gente, que isso possa fazer com que todos nós reflitamos acerca do poder que Deus nos deu. E é o maior deles. O poder da fala. Certo? O poder da fala, do que nós dizemos. Reflita sobre isso. E será que estamos usando o nosso poder para o bem ou para o mal? É o momento de reflexão. Você vai ficar aqui comigo agora com o serviço de Shabat, que será transmitido diretamente da sinagoga no Sim Brasil, a casa dos judeus, dos brasileiros que têm raízes judaicas e estão retornando ou retornaram e hoje vivem o judaísmo como os seus antepassados. Fique aqui com a sinagoga no Sim Brasil, acompanhando e vivendo esses dias maravilhosos de Shabat. Não saia daí.